Bom dia, boa tarde, boa noite. Para mim aqui é bom dia. Nós estamos aqui no primeiro dia do ano de 2025. Hoje é dia 1º. Hoje é dia 1º de janeiro de 2025. Hoje inicia um novo ano, inicia uma nova história, inicia uma nova vida, um novo ciclo, né? Que esse ano seja de bênçãos para você, para sua família, que Deus venha abençoar grandiosamente sua vida financeira, sua vida material, sua vida espiritual em primeiro lugar, sua família, e que Deus possa alcançar os desejos do seu coração nesse ano de 2025. Como prometido, todos os dias eu vou estar trazendo alguns trechos para a gente poder estar meditando. Eu estou com o propósito de estar lendo a Bíblia inteira. Em nome de Jesus, não sei quanto tempo vai durar, mas independente, em nome de Jesus, eu quero estar compartilhando o que eu estou absorvendo. Ontem, eu trouxe uma meditação sobre Abraão, né? Abraão, lá no livro de Gênesis. Estava no capítulo, o que eu li ontem, estava no capítulo 24, do 19 ao 24. E hoje eu comecei aqui no capítulo 24 e fui até o 26. E aqui fala de Abraão. Ontem nós falamos sobre Abraão, quando Abraão e Sara, sua esposa, eles não podiam ter filhos, Sara não podia gerar. E Abraão orou para que Deus pudesse atender o desejo do coração dele, que era ser pai. E Deus fez a promessa que iria dar a ele um filho, e que através desse filho, que ele ia dar, a nação ia ser grande através da descendência de Abraão. E ali a promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu depois de cumprida a promessa, quando Isaac era criança ainda. Nós vimos ontem, falamos ontem, que o Senhor, ele pediu para que Abraão desse Isaac em holocausto, né? E Abraão obedeceu a Deus, né? Chegando no momento ali de dar ele em holocausto, o Senhor mudou, né? Porque o Senhor viu que a fé de Abraão, ela era tão grande, que por mais que doesse nele ter aquela atitude, mas ele colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, né? Nós aprendemos ontem que a gente tem que colocar a vontade de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Aí nós vemos que, passado um tempo, Sara chegou a falecer, e quando Sara faleceu, Abraão pediu para que o seu servo fosse para a terra da onde era a descendência dele, para buscar uma esposa para Isaac, e pediu para que o seu servo fosse para a terra e trouxesse uma serva, trouxesse uma jovem para poder casar com o seu filho Isaac. E o seu servo falou para ele, falou assim: mas e se eu for, e se essa jovem não quiser vir, como eu vou fazer? Aí Abraão fala para ele que se ela não quiser vir, que deixe ela, né? Porque a vontade do Senhor era que trouxesse, esse era o mandamento, né? E ali o servo saiu ao encontro desta jovem, né? E chegando ali numa fonte onde que as jovens iam buscar água, né? Onde estava ali reunida todas as jovens todos os dias para buscar água. O servo de Abraão chegou ali e ele não sabia como fazer, então ele orou ao Senhor e falou para Deus: Deus, aquela que trouxer, aquela que me der água para eu beber, que der água para o meu camelo beber, essa sim será a enviada por ti, né? Em outras palavras, né? Aí aconteceu que ele chegando nesse rio, nessa fonte, aconteceu como ele tinha orado, como ele tinha pedido para Deus. Essa jovem, Rebeca, ela trouxe, né, a água para ele, ela deu água para ele, deu água de beber para os camelos dele, e ali ele agradeceu a Deus
porque ele viu que o que ele tinha pedido a Deus como prova para fazer aquilo que era da vontade de Deus, segundo o seu senhor Abraão tinha te pedido. Então ele agradeceu a Deus, né? Porque ele via o que Deus estava fazendo. E ele perguntou para esta jovem quem era ela, da onde que ela era, qual que era a família dela. E ali ela pegou e ela falou para ele que ela era, aqui ó, no livro, no versículo de 25, capítulo 25, capítulo 19, fala que aqui fala que ela era Rebeca, filha de Betuel, arameu de Podã, ela era irmã de Labão. Então, ela era da descendência de Abraão, como Abraão havia pedido ao Senhor, que ele queria alguém da descendência dele, e ela era. E nós podemos ver a promessa do Senhor se cumprindo desde aí, né? E aí ele foi e falou para ela, né, que ele era servo de Abraão e que havia chegado nessa cidade para buscar, né, uma esposa para o filho do servo dele, para o filho do senhor dele. E ela levou ele à casa dela. O irmão dele, Labão, conversou com ele, todos conversaram. O servo de Abraão explicou para eles o que estava acontecendo, que ele precisava de levar uma esposa para o filho de Abraão. E ali, eles vendo que conforme era o Senhor quem tinha ordenado, não tinha como eles mudar, não tinha como eles voltarem atrás, porque era um mandado de Deus. Então eles permitiu que Rebeca fosse. E a promessa do Senhor, ela tem que se cumprir, né? Estava escrito, o Senhor ele determinou que a gente a gente muitas das vezes pensa que as coisas acontecem por um acaso, mas tudo tem uma explicação. E essa era a vontade do Senhor, e Rebeca saiu dali ao encontro de Isaac. E ela foi, e chegando lá, ela conheceu seu esposo Isaac e se casou com ele, e ele amou ela, e ela também era estéril. E ali começa Isaac no mesmo processo do pai, orando para que Rebeca engravidasse, para que Rebeca desse filhos a ele, porque como a mãe de Isaac, Sara, também não podia engravidar, e Deus fez um milagre na vida de Sara e Abraão, dando para eles o filho. Então ele sabia que o Deus do pai dele, o Deus do avô dele, ele sabia que se ele pedisse, se ele clamasse, o Senhor ele ia atender. E ali ele começava a clamar a Deus, começava a pedir a Deus, e aconteceu que Deus permitiu que Rebeca engravidasse. Deus permitiu que Rebeca desse a ele 2 filhos. Rebeca engravidou de gêmeos. E fala aqui na palavra do Senhor que os 2 brigavam dentro do ventre dela. Aí fala aqui que nasceu Jacó e nasceu Esaú. Nós podemos ver vários trechos que falam, né, de Jacó e que falam de Esaú. Esaú nasceu primeiro e depois logo atrás veio Jacó, agarrado nos tornozelos de Esaú. Tá desse jeito na Bíblia, nessa mesma frase. E ali, Esaú era o mais velho. Então, naquela época, o mais velho é que tinha direito da bênção. O mais velho é que ele era primogênito. Então, ele era o privilegiado, né, para conseguir a bênção do Senhor, a bênção do Pai, né? Então, e fala aqui na palavra de Deus que que Esaú, ele era mais dotado para caça. Ele gostava de caçar, ele era perito em caça. Mas Jacó, ele era uma pessoa mais humilde, um homem mais humilde, um homem mais simples. E ele chegou num determinado momento que ele fez um cozido. E Esaú queria aquele cozido. E ali ele trocou a sua primogenitura por causa daquele cozido. Ele abriu mão
de uma coisa que era para ele, uma coisa que era permitida para ele. Ele abriu mão por causa daquele cozido. Então, o que nós aprendemos com tudo isso? Que muitas das vezes Esaú, ele tinha aquela primogenitura, ele nasceu como primogênito, aquela bênção, ela veio para ele automaticamente, né? Porque naquela época era dada aos primogênitos. Agora, muitas das vezes, nós não temos que nem Rebeca. Ela não tinha como dar à luz, Sara não tinha. Era uma coisa que ela precisava ter através de oração. Ela precisava de lutar por aquilo através de oração. E Esaú, ele não precisava, aquilo já nasceu com ele, já veio com ele desde o ventre, aquela beneficência de ser o primogênito, de ser o dono da bênção ali, que o pai dele ia abençoar ele já nasceu com ele. Então, e Jacó não. Só que ele abriu mão daquilo. Ele abriu mão por causa de um prato, por causa de um cozido a qual o seu irmão fez, e na hora da fome ele abriu mão. Então, muitas das vezes nós abrimos mão daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos por causa de coisas banais, por causa de coisas supérfluas. Muitas das vezes nós oramos, passamos dias, meses, horas orando, pedindo algo para Deus que a gente quer muito. Só que às vezes, por muitas vezes, através de coisas bem pequenas, a gente abre mão daquilo. Por causa de 5 minutos de bobeira, a gente abre mão e perde a nossa grandiosa bênção. Quantas vezes você orou para estar na presença de Deus? Quantas vezes você orou, você buscou, você intercedeu, pedindo para Deus força, pedindo para Deus ficar firme na presença de Deus. E hoje você tá na presença de Deus, só que em certas horas, coisas que vai te afastar, te chamar a atenção. E às vezes 5 minutos de bobeira que a gente tem, a gente abre mão daquilo que o Senhor deu para nós. A gente abre mão. Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi e que ele mexe muito comigo, ele fala muito comigo sobre uma pessoa que ele era um traficante. Eu vou inventar um nome aqui para você poder entender, para mim não citar nomes. João, ele era um traficante. Ele era um homem respeitado, né, por ser maioral, por conduzir coisas ali. E ali ele tinha muitas rinchas, tinha muitas pessoas a qual jurava ele de morte, né? Só que como ninguém batia de frente com ele. E passado um determinado tempo, ele conheceu a Jesus. Ele saiu do mundo do tráfico, saiu das drogas, ele começou a servir a Deus. E ele passou ali 10 anos servindo a Deus, firme na presença do Senhor, fazendo tudo conforme o Senhor mandava, cuidando das coisas do Senhor, cuidando da sua vida com Deus, fazendo o que era agradável aos olhos do Senhor. E chegando um determinado momento, chegou uma pessoa próximo dele, a qual era de uma rincha que ele tinha lá atrás, da época de antes dele servir a Deus. E ele, naquele momento, aquela pessoa começou a falar, a gritar, a xingar, e chegando assim no limite dele, sabe? E ele tentando falar que servia a Deus, que tinha mudado, que não adiantava, que ele não queria mais essa vida para ele, que ele era uma nova criatura, que ele era uma pessoa diferente. E essa pessoa não entendeu. A pessoa não queria entender a mudança que ele tinha na vida dele. E ali a pessoa conseguiu tirar ele do sério. A pessoa conseguiu deixar ele no limite dele. E ele pegou e olhou para o céu e falou: Deus, me dá só 5 minutos. 5 minutos para eu resolver esse problema. E ali em 5 minutos ele foi para cima dessa pessoa. Só que essa pessoa estava armada.
E a pessoa foi e tirou o revólver e atirou ele. 5 minutos. 5 minutos de bobeira. Ele perdeu todo o tempo que ele viveu na presença de Deus. Todo o tempo que ele teve na presença de Deus. Todas as renúncias que ele teve. Todos os não que ele falou para as coisas erradas. Por causa de 5 minutos que ele não vigiou. Que ele não lutou até o fim. Ele perdeu. Então, tipo assim, às vezes a gente, por não vigiar, a gente perde a bênção que o Senhor nos deu. A gente perde aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Eu preciso melhorar na presença do Senhor. Você precisa melhorar. Nós precisamos melhorar. E que em nome de Jesus, que nós venhamos ser diferente, que nós venhamos não trocar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Mas enfim, sabemos também que Jacó foi um homem de Deus. Jacó foi um homem que honrou o Senhor, foi um homem que lutou, né, para estar na presença do Senhor. Foi um homem que guerreou com o anjo para pedir na sua bênção. Foi uma pessoa, assim, exemplar. Só que hoje nós estamos aqui para falar sobre a atitude de Esaú, que não pensou e trocou sua primogenitura. Muitos hoje têm trocado. Quantos pastores, quantos diáconos, quantos presbíteros, quantas vidas que estava outrora fazendo a obra do Senhor, estava outrora fazendo o ID que o Senhor nos manda, e hoje se encontra afastado, talvez se inclinou para as coisas deste mundo, mas que nessa manhã, que nesse dia, que o Senhor possa, em nome de Jesus, abrir a sua mente, abrir os seus olhos espirituais, e que nós que estamos na presença do Senhor não venhamos julgar essas pessoas, mas que nós venhamos ajudar. Nós não estamos aqui, mais uma vez, eu falei ontem, eu repito, nós não estamos aqui para julgar ninguém. A gente está aqui para ajudar. Nós estamos aqui para viver o Salmo 133 quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós precisamos ajudar aqueles que estão caídos. Nós precisamos ajudar aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão desistindo, orar por eles, estender a mão para que eles possam se fortificar, porque na palavra de Deus fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então hoje a gente vê muitas pessoas julgando, criticando, caluniando. A gente não deve fazer isso. A gente deve ajudar, independente do que a pessoa está fazendo, independente do que a pessoa fez. A pessoa é uma alma, a pessoa é uma alma, e o Senhor, Ele requer de nós amar. É muito fácil subir em cima do púlpito, ir atrás do altar e pregar amor e a gente não viver esse amor. É muito fácil a gente dar uma palavra linda, maravilhosa, comover, fazer as pessoas chorar e a gente não viver aquela palavra. Então não julgue o seu irmão, não julgue a sua irmã pelo que ele está fazendo de errado. Dobre os seus joelhos no chão, ore a Deus, pede para Deus por aquela vida. Pede para Deus, independente dele conhecer a palavra, porque hoje em dia tá um tal de, ele conhece a palavra, ela conhece a palavra. Gente, a gente não pode brincar. O inimigo, ele é feroz, o inimigo, ele é astuto, ele é ardiloso. Ele é ardiloso. Precisamos lutar, precisamos nos unir como servos de Deus, para que nós possamos ser salvos naquele grande dia. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que nesse ano de 2025 possamos buscar sermos diferentes, possamos buscar ajudar uns aos outros. Em nome de Jesus, eu agradeço a você que ouviu até aqui. Em nome de Jesus, que Deus possa fazer a obra na tua vida, na tua família. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus.